E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, internautas, boa noite. Não gostaria de iniciar dessa forma hoje, mas, vereador Nilson Ventes, eu queria relembrar aqui o seu ataque gratuito a mim na sessão retrasada, para tentar me atingir, inventou mentiras sobre mim e acabou desmerecendo o trabalho sério e competente da coordenadora de turismo, a senhora Celeste Alves Festa, desdenhando dos monumentos que ela propôs para a nossa cidade naquele período em que eu fui secretário da pasta de turismo. O senhor trouxe à tribuna fatos de mais de 20 anos atrás, insinuando que eu cometi irregularidades quando fui secretário na administração do ex-prefeito Roberto Sugrini. Faço aqui uma pergunta simples para o senhor. Se havia algo tão grave assim, por que o seu silêncio durante esses mais de 20 anos? O senhor também me faltou com respeito nessa tribuna. No momento que o senhor me acusava, eu pedi a parte 2 vezes para restabelecer a verdade. E vossa senhoria, de forma descortês, me negou. Vereador Nilson, quero lançar um desafio aqui. Se o senhor tem qualquer prova de que eu causei algum dano aos cofres públicos nos últimos 23 anos, apresente. Mostre provas, porque até hoje não existe absolutamente nada dentro da minha vida pública que me desabone. Eu nunca fui processado e nunca fui condenado por nada. Por nada. Eu tinha muito a falar e mostrar sobre o seu trabalho dos últimos 30 anos. Mas, se o senhor se comprometer que a partir de agora vai se manter focado em seu trabalho de forma justa e correta, eu encerro aqui hoje qualquer resposta a ataques e ofensas que o senhor fez contra mim no passado. Vereador Nilson, deixa uma reflexão sincera e honesta. O senhor tem mais de 17 anos de Câmara, 2 anos como presidente desta casa, mais de 30 anos de experiência como encarregado na Secretaria de Serviços e um capital político invejável, construído junto a deputados estaduais, federais ao longo de décadas. Eu acredito de coração que o senhor, com toda essa bagagem, ainda pode fazer muito pela nossa cidade e encerrar a sua vida política colhendo os bons frutos para a nossa cidade, especialmente na Secretaria de Serviços Públicos, onde sempre atuou de forma e onde o senhor sempre tirou a maior parte de seus votos. Dito isso, eu mantenho aquela proposta que fiz nessa tribuna tempos atrás. Se o senhor quiser deixar as diferenças políticas de lado, unir forças em favor da população, especialmente em benefício da Secretaria de Serviço, estou aqui pronto e disposto. Vereador Nilson, o senhor aceita trabalhar junto pela população? Podemos seguir assim? Senhor presidente, a Lei 3.638, que trata da organização da fiação dos postes da cidade, foi sancionada e já está em vigor. É a 3ª lei de minha autoria desde que eu assumi esse mandato. Mas preciso falar com sinceridade. Hoje faço poucos projetos de lei, porque infelizmente, muito pouco daquilo que se aprova nesta casa realmente sai do papel. Temos leis importantes aprovadas e sancionadas e que a população sequer sabe se está funcionando. A lei da fibromialgia, o projeto relacionado aos materiais metálicos recicláveis, de autoria minha e do vereador Cante, ou a proibição de inauguração de obras inacabadas, que foi feita por Vossa Senhoria, o prefeito Valdecir e a Cláudia, quando eu era vereador nessa casa, e eu. Erradicação das leucenas, de autoria do vereador André, a proibição de fogos com estampido, do vereador Granzotto, a central de achados de perdidos, se eu não me engano, foi do vereador Leandro Lara, o selo antirracista do vereador André, e a central virtual de adoção de cães e gatos, que se eu não me engano foi do vereador Everton, quando estava nesta casa. Tudo aprovado, tudo sancionado, mas a pergunta é simples: o que realmente está funcionando? O que está beneficiando a população? E a lei que mantém o cartão limitação para funcionários afastados por doenças graves de maternidade, que foi autorizado pelo prefeito Valdecir em 2025, porque ainda não foi enviado nesta casa. E aqui existe um caso que simboliza exatamente a contradição, o PL 49 de 2023, que proíbe a inauguração de obras inacabadas. Foi criado pelo atual prefeito e pela atual vice-prefeita, quando ainda eram vereadores.
A lei foi sancionada pelo ex-prefeito Alcides, que inaugurou obras em desacordo com essa própria lei. E o mais grave, hoje, quem foi o autor da lei ocupa a prefeitura e não toma nenhuma providência em relação a isso. Ou a lei vale para todos, ou não vale. A população está cansada de lei bonita no papel e o problema continua na rua. E é exatamente por isso que eu faço esse alerta sobre as leis do cabo aprovada nesta casa. Os fios continuam baixos, rompidos e soltos, colocando em risco pedestres, motociclistas, ciclistas e crianças. A lei é clara. A empresa terá obrigação de organizar, identificar e manter esses cabos em segurança. E precisa ser cumprida. Mas aqui está o verdadeiro problema. Nessa cidade, se aprova a lei, você tira foto, você faz vídeo, você faz postagem em rede social e tudo cai no esquecimento. Tudo isso custa dinheiro e quem paga é a população. A secretaria, os órgãos responsáveis, muitas vezes nem a população sabe que a lei existe. E o vereador autor das leis e os que votam sem acompanhar sua aplicação também têm responsabilidade nisso. Faço aqui um alerta firme ao executivo. Quem sanciona uma lei tem a obrigação de fazê-la cumprir. Lei ignorada não é detalhe administrativo, é falta de respeito com esta casa e com a população. Senhor presidente, recebi a resposta do requerimento 42, referente às funções gratificadas. Porém, a informação dos anos de 2025 e 2026 vieram consolidadas em uma única listagem, o que dificulta a análise e a fiscalização correta dos dados. Diante disso, solicito que envie ofício ao prefeito para que as informações sejam reapresentadas de forma separada por exercício, discriminando individualmente os anos de 2025 e 2026. Também aproveito para solicitar a inclusão de informações referentes ao ano de 2024, contendo os nomes dos servidores que receberam função gratificada. Senhor presidente, Laranjal não pode continuar perdendo empresas, emprego, renda, arrecadação, sendo a reação do poder público. Isso precisa ser tratado com urgência. É necessário identificar o que está afastando empresários, reduzir burocracia, criar incentivos responsáveis e buscar área para expansão industrial. Cidade que não fortalece sua economia perde oportunidade e competitividade. Também precisamos discutir a situação dos caminhões pesados, que diariamente transportam cana, frango, argila e outras riquezas produzidas aqui. Nossas estradas sofrem os danos, o município fica com o prejuízo, mas muitas vezes o imposto é recolhido em outra cidade. Se existe mecanismo legal para manter esse ICMS em Laranjal, isso precisa ser estudado e aplicado imediatamente. Peço que esse alerta seja encaminhado ao prefeito Valdecir, pois defender a economia da cidade é defender emprego, arrecadação e o futuro da nossa cidade. Senhor presidente, dia 11 de março, o prefeito informou oficialmente e encaminhou à Procuradoria-Geral do município um pedido de abertura de procedimento administrativo para apurar responsabilidade sobre a ponte do Bueninho, inclusive buscando ressarcimento aos cofres públicos pelos danos causados. Em 15 de abril, solicitei o número do procedimento instaurado pela Procuradoria, ou, caso ele não existisse, a justificativa pelo não atendimento ao pedido do próprio prefeito. Diante da ausência de resposta, solicito de novo o reenvio do pedido de informações com anexação do ofício 13/2026 SL e da resposta 111/2026 da Procuradoria-Geral do município de Laranjal Paulista. Senhor presidente, eu volto à tribuna para cobrar solução para um grave problema sanitário que segue abandonado pelo Executivo. Durante anos, o serviço de limpa-fossa funcionou de forma irregular, com descarte inadequado de esgoto. Após denúncia, a Prefeitura simplesmente retirou o caminhão de circulação e não regularizou o serviço. Hoje o município possui mais de 120 loteamentos, a maior parte sem infraestrutura sanitária adequada. Grande parte desses lotes depende exclusivamente de fossas. O problema é que nossas fossas continuam enchendo e a Prefeitura não oferece alternativa para o esgotamento. Isso representa risco direto à saúde pública, contaminação do solo e ameaça ao lençol freático. Diante disso, solicito envio ao prefeito para informar quantos loteamentos ainda dependem de fossas, quantas famílias estão sem acesso à rede de esgoto e se o município pretende ativar o serviço de limpa-fossa mediante recolhimento de taxa
normal e taxa social para famílias de baixa renda. Senhor presidente, protocolei hoje a indicação 18, pedindo ao prefeito que regulamente por lei o repasse do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Esse recurso vem da União, 2 salários mínimos anuais por agente. Lei federal permite, mas existe regulamentação municipal. Laranjal ainda não tem. Sem a lei, há insegurança jurídica e risco de represálias do Tribunal de Contas. O STF já decidiu que reter esse recurso é enriquecimento ilícito. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, parabenizo Vossa Senhoria. Tenho notado que desde o início do seu trabalho o senhor tem se preocupado, além de trazer recursos para a cidade, a gerir bem os recursos existentes. E também ir direto onde o problema está para ser resolvido. Isso é uma das principais funções do vereador. É o atendimento coletivo, o atendimento de toda a população através de um trabalho presencial e com resultados. Vereador, eu tenho notado também que várias demandas de lombada, até a vereadora Regina hoje abordou sobre isso, e outras situações, que na realidade a gente pede uma lombada numa rua, porém essa lombada, primeiramente, ela teria que o departamento de trânsito está indo lá para verificar a viabilidade dela. Perfeito. Digamos que o departamento de trânsito constatou que ali sim pode ser feita uma lombada. Aí já parte para uma outra situação, que é a Secretaria de Serviços ter disponibilidade lá de asfalto, de massa asfáltica, para poder fazer essa lombada. E essa lombada, pelo que eu tenho conversado com as pessoas que entendem um pouco disso, ela fala que tem que ter medidas e dimensões corretas. Então, eu acho que assim, para ajudar também nós, Vossa Senhoria podia estar solicitando do secretário de trânsito, qual é o procedimento correto para se pedir uma lombada? Porque às vezes o morador fala para a gente assim, eu preciso de uma lombada na minha rua porque passa carro correndo. Tá, mas a Secretaria de Trânsito, como que eu faço? Falo com eles e depois qual o procedimento? Porque às vezes o agente de trânsito fala, sim, pode fazer, mas depois não tem o material para ser feito. Então a gente acaba sendo ineficiente a esse morador. Então fica uma sugestão que o senhor obtenha aí informações de como proceder para pôr uma lombada em determinada rua da cidade. Obrigado, vereador. Vereador Portela, me permita falar de uma outra situação parecida com essa. Em 2021, a gente teve o problema da iluminação pública, onde tinha uma empresa atuando na cidade e todos os vereadores tinham o telefone do rapaz que trocava a lâmpada. Então, aquele vereador que tinha mais facilidade, ele conseguia que a população mandasse para ele um pedido, ele pedia para o cara que tomava conta e rapidamente trocava-se a lâmpada e a população ficava devendo um favor para aquele vereador como se fosse um favor. E foi trabalhado nessa casa, inclusive foi liderado por mim, o pedido na prefeitura de se criar um WhatsApp da iluminação pública. Depois levou quase um ano para isso ser concretizado, porém, quando criou-se o WhatsApp da iluminação pública, a prefeitura assumiu os pedidos e acabou o pedido para os vereadores. Isso sim é uma política pública, onde o cidadão, ele, com a ferramenta que a prefeitura disponibiliza, tem acesso ao serviço público. O mesmo acontece com as vagas de creche. Se essa lei já estivesse funcionando, não teríamos hoje político dando um jeitinho de furar fila para botar vaga em creche e nem vaga em escola. Isso é desonesto. Porque já existe essa ferramenta de política pública onde a população sabe que tem uma fila. E por ter essa lei funcionando, ela acaba sendo uma ferramenta de fiscalização, impedindo que políticos mal intencionados tentem furar a fila. Então, o senhor quer uma ferramenta para fazer o prefeito cumprir? Ministério Público. Pegar todas essas leis que não estão sendo cumpridas, os vereadores aí que têm intenção mesmo de botar coisa para funcionar, ajudar a assinar e denunciar no Ministério Público. É assim que se faz o prefeito cumprir uma lei. Obrigado.
Agradeço a contribuição de Vossa Excelência. Vereador Grazotto, eu tive a semana passada agora no cemitério. Eu não sei se o senhor se recorda, alguns anos atrás eu fiz um requerimento pedindo informações e os procuradores da prefeitura lá disseram que iam abrir lá um processo administrativo para levantar quais sepulturas estavam em uso. Na época, que nem do Heitor, que foi vendido 200 túmulos, ou teve família que comprou 2, 3 túmulos, então a prefeitura ia verificar se tinha como retomar 1 ou 2, ficando apenas 1 por família. Enfim, depois eu, de novo, passando 1 ano, 2, eu questionei a prefeitura para saber como que estava esse processo interno, né, de levantamento das informações. Eu posso dizer que deram um migué em mim, porque mandaram uma resposta aqui, dizendo que estava fazendo, e chegamos agora no discurso de Vossa Senhoria, onde fala que realmente está tudo praticamente igual. Né? Daqui uns dias nós vamos ter que enterrar gente em pé lá no cemitério. E eu tenho visto lá que se fizer um bom trabalho de reestruturação lá, identificando os túmulos que não são utilizados, e fazendo, conforme eu conversei com o Zé Maria lá, fazendo aquelas sepulturas, ossário, fazendo um grande ossário lá, pode ser que a gente consiga um respiro por mais uns 20 anos ali com a estrutura que tem lá hoje. Tá? Então, se Vossa Senhoria levantou essa bandeira aí do cemitério, precisar de uma ajuda, eu estou disposto 100%. Eu acho que nós temos que pegar de bravo essa situação, não só nós, talvez os outros nobres, e fazer acontecer. Que é aquilo que eu falei para o senhor, é algo público coletivo, que vai atender toda a população. Então, eu fico à disposição de Vossa Senhoria com informação e com trabalho. Obrigado, vereador. Agradeço. E por falar... Senhor presidente, quero falar sobre um assunto importante para a saúde pública de Laranjal Paulista e para os nossos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias. Estou apresentando um requerimento, e também uma indicação sobre o incentivo financeiro adicional, o IFA, que é um recurso enviado pelo governo federal para a valorização desses profissionais que trabalham diariamente cuidando da nossa população. Hoje, o nosso município não possui uma lei regulamentando esse incentivo, e isso acaba gerando dúvidas e insegurança. Os agentes não sabem exatamente como está a situação. A população também não tem essas informações de forma clara. E nós, vereadores, temos o dever de fiscalizar e buscar transparência sobre todo o recurso público que chega em nosso município. Por isso, estou enviando um requerimento ao Poder Executivo perguntando se Laranjal Paulista recebeu recursos do IFA nos últimos anos, quais valores chegaram e como esse dinheiro foi utilizado e qual é o entendimento jurídico da Prefeitura sobre esse tema. Não estou fazendo aqui acusação contra ninguém. Estou fazendo o meu papel de vereador, que é fiscalizar, buscar informações e dar transparência para a população. Ao mesmo tempo, também estou apresentando uma indicação sugerindo uma solução simples, que o município faça a lei regulamentando o IFA, como muitas outras cidades já o fizeram. E porque isso é importante, porque estamos falando de profissionais que trabalham diretamente com a população. São pessoas que visitam casas, acompanham famílias, ajudam na prevenção de doenças, orientam sobre vacinação, combate à dengue e tantos outros problemas da saúde pública. São profissionais fundamentais para o funcionamento da saúde básica do nosso município e merece respeito, valorização e transparência. A criação dessa lei não significa criar gasto novo para a prefeitura, porque esse recurso já vem do governo federal. O que precisa é organização, clareza e segurança jurídica para todos. Por isso, peço apoio dos nobres vereadores para aprovar esse requerimento e a indicação que foi lida hoje na tribuna. E também faço um apelo ao Executivo para que responda essas informações com clareza e avalie como responsabilidade a criação dessa regulamentação no nosso município. Laranjal Paulista merece transparência, respeito com o dinheiro público e valorização de quem trabalha todos os dias cuidando da saúde da nossa população. Obrigado, senhor presidente. Continua em única discussão. Em única votação, os nobres vereadores podem registrar os seus votos.
Requerimento 61 de 2026, aprovado por unanimidade.